O bíblico. Quem está com a Bíblia aberta aí, por favor, João capítulo 19, do versículo 28 até João 20, capítulo 18. Vamos lá. João 19, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, pois, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Capítulo 19, versículo 38, quem chegou agora, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram-o em lençóis com aromas, como é do uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e para estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Agora João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana veio Maria Madalena ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis. Mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. João 20, versículo 11. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, à cabeceira e um aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que lhe dissera essas coisas. O texto que a gente leu hoje é um texto longo. João 19, do versículo 28
até João 20, versículo 18. Mas é importante a gente ler esse texto para a gente ter toda a história na nossa mente. E eu quero começar falando desse sermão. A gente está no momento de Páscoa. E eu quero contar uma história de Páscoa. Dizem, não sei se é verdade, mas é uma história que se conta que alguns meninos, 2 irmãos de uma família pobre americana, estavam cozinhando, preparando ovos normais de galinha para pintar e para transformar em ovos de Páscoa. Então o mais velho disse para o mais novo: deixa eu quebrar 3 ovos na sua cabeça que eu te dou $10. E o mais novo falou: verdade? Onde você vai arrumar $10? E o mais velho respondeu para ele: isso não importa. Deixa eu quebrar 3 ovos na sua cabeça que eu te dou $10. Aí o mais novo falou: beleza, combinado. O mais velho foi, quebrou o primeiro ovo, quebrou o segundo ovo e o pequeno estava lá, esperando o terceiro ovo. Quando ele abre o olho, o irmão dele já estava continuando o que tinha para fazer. Ele falou: você não vai quebrar o terceiro ovo? Ele falou: não, porque se eu quebrar o terceiro ovo, eu te devo $10. Algumas promessas são assim nas nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto, alguns itens ficaram vazios. A vida é cheia de promessas vazias. Às vezes, e existe até um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Às vezes algo é muito bom para ser verdade. Os especialistas de marketing, e a minha filha está aqui do meu lado me ajudando, ela faz propaganda, publicidade. Os especialistas de marketing, de propaganda e de publicidade nos levam a crer que se a gente comprar determinado produto, ou se a gente investir em determinado mais feliz, a gente vai ser mais bonito. E depois que a gente consegue o que a gente quer, parece que não era bem parece que aquela promessa fica vazia. Nós vivemos num momento onde os governos prometem um monte de coisa para a gente. Muita gente está decepcionado depois das últimas eleições. E isso tem sido assim constantemente. As nossas promessas ou as nossas esperanças são frustradas. Interessante que o ano passado saiu uma reportagem do México, na cidade de Las Margaritas. O prefeito foi arrastado pela cidade, amarrado a um carro, porque ele não cumpriu as promessas que ele havia prometido. A gente vive num mundo de promessas quebradas, num mundo de promessas vazias. Nós assumimos compromissos e não conseguimos cumprir. Nós fazemos promessas e não conseguimos cumprir. Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, ele está lá no quarto, ouvindo de lá o sermão, e a gente fez um acordo. Ele era pequeno, ele queria um videogame, e o videogame era relativamente caro. E era no aniversário dele, ele faz aniversário no meio do ano. Então ele me disse: pai, o senhor me dá um videogame no meu aniversário? E eu disse: filho, eu estava me preparando para dar esse videogame no Natal. E ele falou: não, vamos fazer o seguinte, você pode me dar agora no meio do ano e não precisa me dar presente no Natal. Falei: tá bom, acordo? Tá combinado? Tá combinado. E eu dei o videogame para ele, financiei até o final do ano, e quando chegou no final do ano ele falou assim: pai, não vai ter nenhuma lembrancinha? Não podia ter pelo menos uma lembrancinha? E aí eu quebrei a minha promessa de não dar nada para ele e dei a lembrancinha para ele. Infelizmente, a gente vive essa questão das promessas até dentro das igrejas. Muitas igrejas prometem algo que nem o próprio Jesus prometeu para a gente. Algumas igrejas dizem que se você entregar tudo que você tem, se você entregar o seu dízimo, você vai ter um carro melhor, você vai ter uma casa melhor. E depois algumas coisas não acontecem, algumas promessas que foram realizadas não acontecem. A gente é crente e eu tenho vivido esse momento junto com os irmãos de isolamento. Eu ainda tenho ido trabalhar e algumas pessoas me perguntaram: mas onde estão aqueles pastores que prometem curar tudo? Onde estão aqueles pastores que prometem resolver tudo? Alguns pastores prometem até o que o próprio Jesus Cristo não prometeu para nós. E eu queria falar para os irmãos de 3 promessas vazias nessa noite. 3 promessas vazias que nos remetem para uma promessa maior. E para entrar nesses 3 pontos, eu queria contar uma outra ilustração para os irmãos. Conta uma história que um menino estava na escola, 17, 18 anos, e estava indo muito mal na escola.
E o pai dele, preocupado com ele, falou, filho, vamos fazer um acordo? Se você melhorar as suas notas, se você começar a estudar, passar no vestibular, se preparar e passar em medicina, eu te dou um carro. E o menino falou, primeiro o menino relutou, mas achou que era bom e começou a se esforçar. E o pai começou a acompanhar e começou a perceber o esforço do filho. E o pai ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque o filho realmente tinha melhorado, começou a se dedicar, começou a estudar, começou a ser um ótimo aluno, mas triste, porque o filho estava fazendo tudo isso por causa do carro, não por causa de algo maior. E quando o filho terminou e se formou e terminou o colegial e passou no vestibular, o filho falou, pronto, pai, cumpri a minha parte da promessa. E agora eu quero o meu presente. E o pai entregou o presente para o filho. O pai entregou uma caixa pequenininha e dentro dessa caixa havia uma Bíblia. Porque o pai queria que junto com o presente, junto com o carro que o filho fosse receber, ele aprendesse valores para a vida. Ele aprendesse de promessas para a vida, que ele mudasse o caráter, a maneira dele ser. E o filho viu aquela caixa e viu a Bíblia dentro da caixa e ficou bravo com o pai e falou, mas não era isso que o senhor tinha me prometido. E o pai disse para ele, aceite esse presente. E o filho não quis o presente, virou as costas, saiu de casa e como já tinha passado em medicina, estudou, se tornou um grande médico e nunca mais viu seu pai e sua mãe. Depois de alguns anos, o seu pai faleceu, sua mãe o avisou e o menino veio, já um homem formado, veio no velório do pai. E no velório do pai, a mãe entregou para ele a caixinha com a Bíblia dentro. E ele falou, mas eu não quero isso, isso é o resultado de uma promessa não cumprida do meu pai. E a mãe disse, abra, leva para casa e abra. O homem, já adulto, levou para casa a caixinha, abriu a Bíblia, tirou a Bíblia da caixinha, abriu, e dentro da Bíblia havia um cheque em branco. E junto com aquele cheque em branco, um recado de que o filho poderia comprar o carro que ele quisesse. E ele perdeu todos esses anos e perdeu a amizade com o pai porque ele estava interessado só no carro. Ele não queria o que havia por trás do carro, o que havia de mais profundo. Eu quero falar com os irmãos de algo mais profundo que esse texto revela para nós. De algumas promessas que ficaram vazias, de algumas coisas que ficaram vazias para que Deus entregasse a promessa maior dele para nós. Primeiro objeto, a primeira coisa, a primeira promessa vazia é a cruz. A cruz está vazia. Se nós formos ao local da crucificação de Cristo, não há mais nada lá. O que há hoje lá é um templo, foi criado onde Jesus foi crucificado. Eu até anotei aqui, o imperador bizantino Constantino construiu a igreja do Santo Sepulcro, onde se pensa que foi a crucificação de Jesus. Eu nunca estive em Israel, mas eu imagino que deve ser bizarro você ir até o lugar onde Cristo foi crucificado. Imaginar o sangue no chão, sangue do próprio Deus vertido na cruz do Calvário que embebedou aquele chão. Mas ele já não está mais lá. A primeira promessa de Páscoa é essa, é a promessa da cruz. A cruz está vazia. E é interessante nós pensarmos que o que foi que levou Jesus à cruz. Muitas vezes a gente acha que o que levou Jesus à cruz foram os fariseus, foram os sacerdotes, ou o próprio Judas, que foi quem traiu e perseguiu Jesus. Mas o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. É interessante que quando nós olhamos para aquela cruz e lembramos daquela cruz, os nossos pecados colocaram Jesus Cristo ali naquela cruz. Mas a cruz está vazia. Todos nós temos uma lista que levou Jesus para a cruz. Cada um de nós tem uma lista de pecado. É como se a nossa lista de pecado fosse associado ao nosso nome. E eu me lembro, e eu já contei isso para alguns, que quando eu era criança, eu cheguei uma vez do médico com a minha mãe, a minha irmã chegou também e contou para o meu pai que tinham botado fogo na lata de lixo da escola. E meu pai me levou para o quarto e me deu uma surra. Minha mãe falou, mas por que você está batendo nele? Não, porque botaram fogo na lata de lixo da escola. Não, mas não foi ele estava no médico comigo. E meu pai falou, beleza, já fica de
já fica de crédito. O próximo que ele aprontar, ele não precisa apanhar. Porque eu já tinha associado ao meu nome. O meu pai já me conhecia como um dos mais bagunceiros da escola. Todos nós temos associados a nós uma lista de pecado. E foi essa lista que nos levou para a cruz. Talvez os seus pecados sejam diferentes dos meus, talvez os seus pecados sejam mais leves do que os meus. Alguns têm uma lista mais pesada, outros têm uma lista mais curta, mas o fato é que todos nós temos uma lista de pecado. Eu até pedi para minha filha preparar aqui uma sonografia e eu vou ler algumas coisas. É como se a nossa lista de pecado criasse uma dívida nossa para com Deus. Então a história é mais ou menos assim. Está aqui, filha? É aqui. Então a nossa lista de pecados é mais ou menos assim. Você cobiça o carro do seu filho, você cobiça o carro do seu amigo, você inveja o sucesso do seu vizinho, você mente, e ali vai, esse barulho de caixa vai tocando. Então é assim, você perde o controle, você cede à tentação. Eu anotei aqui, é que eu não estou aí para ver os irmãos, mas você cochila durante o sermão, e essa lista de pecado vai fazendo peso sobre os ombros de Jesus na cruz. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados e desejos pecaminosos. Então ele deu uma parte da sua própria vida. Ele perdoou todos os nossos pecados e apagou todas as acusações. A primeira promessa, o primeiro objeto vazio dessa Páscoa é a cruz. A cruz vazia nos promete perdão. Quando você lembrar da Páscoa e lembrar da cruz que hoje está vazia, eu gostaria que você lembrasse que a cruz vazia nos promete perdão. Segundo o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, ali nós entendemos que Jesus agonizou praticamente 6 horas naquela cruz. Entre o início da crucificação e o momento em que ele diz, está consumado, são 6 horas de sofrimento. E esse sofrimento é por causa dos meus e dos seus pecados. Mas a cruz está vazia. Essa é a grande nova do Evangelho, a grande nova da Páscoa. Quando Jesus diz, está terminado, a palavra grega é uma palavra tetelestal, que é um termo contábil que quer dizer pago integralmente. Quando Jesus foi crucificado e deixou aquela cruz vazia, ele pagou integralmente a dívida dos nossos pecados. Segundo a situação que a gente vê nesse texto e que ficou vazia, o texto fala que José de Arimateia e Nicodemos levaram Jesus Cristo, o enrolaram em panos, em tecidos, em lenços, em lençóis, em linho, e derramaram o aroma sobre ele. Mas quando João e Pedro chegam ao sepulcro, eles veem os lençóis jogados. A segunda situação desse texto, primeiro, a cruz vazia. Segundo, as roupas que envolviam Jesus estão vazias. Ou os lenços que envolveram Jesus, ou os lençóis que envolveram Jesus estão vazios. Isso é importante para nós, porque para João e Pedro, quando eles viram Jesus envolto em tecido, quando Maria viu Jesus envolto em tecido, toda a esperança caiu por terra. Toda a esperança do próprio Deus que havia encarnado como homem, eu fico tentando imaginar a cabeça deles. Eles haviam passado 3 anos com Jesus Cristo. Há 1 semana atrás, Jesus Cristo havia entrado em Jerusalém e havia sido aclamado no domingo de Ramos. Ele era a esperança, ele era o Messias, o Cristo de Deus, a esperança dos judeus, para livrar os judeus do Império Romano. E 1 semana depois, eles veem Jesus atado. Eu me lembro que quando a Lauren, que era aqui pequenininha, que está aqui me ajudando, era bebezinha, a avó da minha esposa ainda era viva, e a avó da minha esposa envolvia e amarrava a Lauren com o lençol de uma maneira tão dura que ela ficava parecendo um pedaço de madeira. Ela não conseguia se mexer dentro daquele lençol, e ela ficava durinha, sem ação. A única coisa que ela conseguia mexer era os olhos, olhar para mim com o olhinho. E aí depois, com o tempo, a gente foi tirando essa mania da avó, da minha esposa, e eu imagino quando Pedro, João, José de Arimateia, Nicodemos, quando eles envolvem Jesus.
Isso é importante, que talvez isso possa se relacionar conosco. Às vezes as tragédias da vida abatem a nossa fé, destroem a nossa fé. Às vezes uma perda de emprego, a perda de um ente querido. Eu sinceramente, irmãos, não vi hoje quantas pessoas já morreram por causa dessa pandemia, mas certamente mais de 1000. São mais de 1000 famílias chorando. São mais de mil pessoas chorando o seu ente querido. Alguns cristãos achando que Deus falhou, ou que Deus chegou na hora errada, ou que Deus não chegou quando eles mais precisavam de Deus. Talvez esse tenha sido o sentimento de João e Pedro. Mas é interessante destacar que Jesus Cristo morre numa sexta-feira, eles correm no túmulo no domingo de manhã. No sábado, eles ficaram lá, ficaram próximos. Eles poderiam ter ido embora, poderiam cada um ter virado as costas e ido para o seu lado, mas eles permaneceram juntos no sábado, porque havia uma esperança do domingo. E no domingo eles encontram as roupas vazias. Quando você está entre a tragédia de ontem e o triunfo de amanhã, onde é que você fica? Como é que você reage quando você está entre a tragédia da sexta-feira e o triunfo do domingo? João, Pedro, a Maria, eles estavam reunidos e eles correram para o lugar que Jesus estava. E é interessante que mesmo sem que Jesus estivesse lá dentro do sepulcro, eles foram abençoados. O texto diz que quando João, é interessante a gente ver esse texto, João e Pedro saíram correndo. E o texto bíblico diz que no meio do caminho, João foi mais rápido do que Pedro. João passou Pedro e chegou, mas João não entrou. Ele chegou primeiro, mas foi Pedro quem foi mais afoito e entrou dentro. Só depois que Pedro entrou no sepulcro é que João entra no sepulcro. E o que eles encontram ali são roupas vazias. Os lençóis que atavam, que deixavam o corpo de Jesus inerte, estavam vazios. Primeiro, a cruz vazia é um símbolo de perdão de pecados. Segundo, as roupas vazias são um símbolo da nossa fé. Só quando eles viram as roupas vazias, eu fico imaginando na cabeça de João, por que roubaram só o corpo e deixaram as roupas? Se fosse para roubar, por que não roubaram com o corpo? Por que tiraram o lenço? Nesse momento em que João e Pedro estão tentando descobrir o que acontece, por que levaram só o corpo, cai a ficha. E a Bíblia diz que João crê. João entende a promessa que Jesus Cristo havia dito e havia feito de que ele ressuscitaria. A cruz vazia é a promessa de perdão. As roupas vazias são a promessa de fé. No primeiro dia do domingo de Páscoa, Deus tirou as roupas do enterro, um lembrete tangível da morte de Jesus, um símbolo da tragédia, e transformou num símbolo de esperança, num local de nascimento de fé. Terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos, já vimos a cruz vazia, as roupas vazias. Consequentemente, o terceiro ponto, o túmulo vazio. O túmulo que Jesus foi colocado para descansar foi cedido por José de Arimateia. O texto bíblico nos fala que ele era um dos discípulos de Jesus, não tão atuante quando Jesus estava em vida por causa do medo da perseguição, mas resoluto e corajoso depois da morte de Cristo. Ele foi e conversou com Pilatos, e Pilatos deixou que ele sepultasse Jesus. Primeiro nós vimos a cruz vazia, as roupas vazias, e agora nós vemos a caverna, o túmulo vazio. É interessante, eu não sei se essa conversa aconteceu, mas algum amigo de José de Arimateia pode ter chegado para ele e ter dito para ele, Zé, por que você fez isso? Um túmulo tão bonito, tão arrumado, preparadinho, nunca tinha sido usado, por que você cedeu para ele? Agora você não tem mais túmulo. E eu imagino que José de Arimateia pode ter respondido, fica tranquilo, é só por um final de semana que ele precisa. Talvez essa conversa não tenha acontecido, mas isso é fato. Jesus precisou daquele túmulo por um final de semana. Depois que João e Pedro descobriram as roupas vazias, eles notaram e Maria volta, e Maria percebe, Maria ouve dos anjos lá dentro. Por que o túmulo estava vazio? Porque Jesus ressuscitou.
Mateus capítulo 28, versículo 6 vai dizer: não tenha medo. Eu sei que você está procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou dos mortos como disse que faria. É interessante, irmãos. Maomé, se você for a Meca, na cidade de Medina, você vai encontrar os restos mortais de Maomé lá. Siddhartha Gautama, ou fundador do budismo, mais conhecido como Buda, viveu há 2.500 anos atrás, morreu com 80 anos. E a história diz que ele foi cremado e as suas cinzas foram distribuídas entre os seguidores. Mas o túmulo está vazio. Os restos mortais de Jesus não estão em Jerusalém. Você pode até visitar a cidade. Você pode ver o lugar onde supostamente ele foi crucificado, o lugar onde supostamente ele foi sepultado. Pode até imaginar a cena, mas o túmulo está vazio. O túmulo de Jesus permanece vazio como um símbolo de vida eterna. A sepultura não foi capaz de segurar Jesus. A promessa do Cristo Salvador havia se cumprido. A prefiguração da Páscoa que começou com o povo saindo do Egito finalmente havia se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. A passagem dessa vida terrena para uma vida eterna, a passagem de uma vida de pecado para uma vida de salvação, a passagem de uma vida corruptível para uma vida incorruptível foi consumada com um túmulo vazio. Você pode procurar, os restos não vai encontrar. Hoje, a maioria das pessoas quer uma vida longa e feliz. Todos nós queremos uma vida longa e feliz. Eu, quando oro pelos meus filhos, eu peço a Deus que Deus dê a eles uma velhice ditosa. Esse texto é usado no Antigo Testamento para falar de pessoas que viveram muitos anos e viveram bem diante de Deus. E eu oro por isso pelos meus filhos, para que Deus dê a eles uma velhice ditosa. Mas a promessa de Jesus para nós é mais do que uma velhice ditosa, é mais do que uma vida longa. A promessa de Jesus para nós é uma vida eterna. A Bíblia nos diz, apóstolo Paulo diz que desde que morremos com Cristo, sabemos que também viveremos com Ele. Temos certeza disso porque Cristo ressuscitou dos mortos. A caverna está vazia, a caverna é um símbolo da vida eterna. A cruz é um símbolo de perdão dos nossos pecados. As roupas vazias constituem um símbolo da esperança da nossa fé. E a caverna vazia é um símbolo da vida eterna. Eu quero concluir esse sermão falando para os irmãos sobre a última estrofe da música Amazing Grace. O texto, a última estrofe diz: quando nós estivermos lá por 10.000 anos brilhando como o sol, não teremos menos dias para louvar a Deus do que quando nós começamos a louvar a Deus. Isso é o reflexo da eternidade, porque a cruz nos promete perdão, porque as roupas vazias nos prometem fé e sustentam a nossa esperança, porque a caverna vazia promete a eternidade para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Nós temos certeza da vida eterna. John T. Simmons, um missionário, escreveu um livro onde ele conta os seus relatos. E entre os seus relatos ele conta sobre a conversão de um muçulmano. E eu quero ler para os irmãos. Recentemente, um muçulmano africano se converteu para Cristo. Quando alguém lhe perguntou por que ele havia se tornado cristão, ele respondeu: bem, é assim. Suponhamos que você estivesse indo por uma estrada quando de repente você tem uma bifurcação com 2 direções e você não sabe qual caminho seguir. Lá na bifurcação você vê 2 estradas. Numa estrada você vê uma pessoa morta e na outra estrada você vê uma pessoa viva. Você não tem indicação nenhuma nem nada que lhe faça decidir. Qual direção você tomaria? Vendo numa estrada, numa bifurcação, uma pessoa viva e na outra estrada uma pessoa morta. E ele disse: foi por isso que eu me converti. Eu escolhi a estrada da pessoa viva. Como eu disse, vários líderes morreram. Várias pessoas influentes morreram, mas os seus restos mortais estão aí.
Mas o nosso Cristo não. O Cristo enviado de Deus, não. Ele deixou para nós, como símbolo de Páscoa, a cruz vazia, as roupas vazias e o sepulcro vazio, para que nós tivéssemos certeza da nossa esperança, para que nós tivéssemos certeza da nossa vida eterna. Essa é a Páscoa para nós cristãos. A Páscoa para nós cristãos é a certeza da vida eterna. É a certeza de que minha vida com Cristo começa aqui e tem uma eternidade. A gente não consegue contar quanto é isso. A eternidade na nossa cabeça é algo difícil de nós entendermos. Mas é interessante essa música, essa última estrofe da Amazing Grace. Depois que eu estiver lá no céu, 10.000 anos louvando a Deus, e eu ainda terei todo o tempo, desde quando eu comecei a louvar a Deus. Meu convite nessa Páscoa é para que você acredite nas promessas de Deus, para que você aceite. Eu quero encorajá-lo a acreditar em Deus e acreditar em Jesus Cristo, para que você acredite no perdão de Cristo, para que você firme e focalize a sua fé em Jesus Cristo e para que você tenha certeza da vida eterna.